gente pode colocar depois. Oi, gente! E aí, bom dia! Tudo bem? Nós vamos ficar meio apertadinho assim, ó. Tudo bem? Deixa eu só conectar o Face aqui, tá? Desculpa aí, é que falhas técnicas aqui É o do... tempo de o Instagram ir contando para todo mundo que a Que gente nós está estamos... entrando. Isso, que a gente tá online, né? Então, você que já chegou, seja muito bem-vindo e vai compartilhando essa live para mais pessoas virem saber sobre nosso tema de hoje. Yeah! Em homenagem ao mês da mulher, nós resolvemos, quando eu digo nós, sou eu, tá, gente? Porque só tem eu aqui no equilíbrio mesmo. Então, a gente convidou, vamos falar a gente mesmo, convidou algumas pessoas que atuam diretamente com mulheres para falar um pouco sobre, você põe, consegue? Põe. Sobre alguns desafios, né, da mulher moderna. Então, eu acho que todo mundo me conhece, está aqui no Equilíbrio, né? Mas quem não me conhece ainda e segue essa via, meu nome é Rui, sou terapeuta integrativo, estou aqui em Santo André, né? E o meu trabalho é ajudar as pessoas a encontrar caminhos para desbloquear a vida, seja emocional, financeira, espiritual. Então, eu convidei aqui a Savi, que é minha grande amiga, parceirona, para falar um pouco para vocês, com vocês, né? Sobre. Posso falar? Pode, já pode contar. O ciclo de produtividade da mulher. Deixa eu falar um oi aqui para o Face. Já estamos online. 3, 2, 1. Enquanto a gente está sincronizando aqui, coloca qual o seu nome, de onde você é, pra gente saber de onde vocês estão falando. Né? Pra gente saber se tem mais pessoas aqui de Santo André, de São Paulo, de outras regiões, e que tá aqui conhecendo e se conectando com a gente. Estamos agora aqui online no Face também. Então, se vocês quiserem ver aí ou no Face ou no Instagram, ver o que é mais fácil para vocês. Essa live vai ficar gravada. Não, então não é pra fazer pelo Face. Fecha o Face, esquece o Face, que o Face não tá de bem comigo hoje, tá? Então vamos colocar até essa câmerinha um pouquinho mais pra cá. E eu acho que não deu certo, não. Deu. Vou dar uma apertada aqui. Joyce, tudo bem? Minha amiga, parceirona de trabalho. Ai, bom. Então, por favor, se apresente, minha querida. É uma honra muito grande te receber, como sempre, na minha casa, né? Sabe que me caça, tu caça. Ai, graças. Bom, meu nome é Savishkara. Eu hoje atuo com o desenvolvimento da mulher na parte tanto terapêutica quanto profissional com Natural Coach. E o que é o Natural Coach, né? Eu sigo a filosofia do caminho dos 4 elementos, pra gente simplificar a vida, né, Rui? Porque já tá tudo muito complicado, né? Então a gente tem que simplificar. Então, no caminho do simplificar, do essencialismo, eu me conecto com o caminho dos 4 elementos, com o xamanismo, e com isso eu trouxe para a parte tanto profissional quanto mais emocional esse despertar do nosso melhor, das limpezas, das proteções, das nossas manifestações. Então hoje eu trabalho com Natural Coach, que é um trabalho de você olhar e resgatar a sua natureza através da natureza externa, né, de coisas simples que a gente pode voltar a realizar no nosso dia a dia, principalmente a gente que vive na suposta selva de pedra, né? Então, e das terapias vibracionais e xamânicas. Então, com atividades outdoor. Então, quem quiser pode acompanhar no Instagram para saber um pouquinho mais, me chamar no direct. Mas hoje, principalmente, trazer esse espaço do que é ser mulher. Porque desde pequeno uma coisa muito forte sempre mexeu comigo. Eu vi as pessoas e eu não via que elas eram tão felizes, que elas vestiam uma máscara de felicidade, né? Há mais de 20 anos atrás se vestia muitas máscaras de que não, tá tudo bem, não, minha família tá bem, não, tá tudo bem em casa. A mulher vestia esse papel. E hoje a mulher, ela cada vez mais, ela tem buscado o papel de quem eu sou em essência. Quem eu sou como mulher verdadeiramente. E nisso vem a cobrança, porque a mulher... Hoje, se colocar na balança os papéis que ela exerce dos papéis normais de um homem,
A mulher hoje ela exerce muitos papéis porque, além de profissional, ela se coloca no papel de esposa, de mãe, de mulher, né? Então, e de mantenedora. E nesse espaço ela quer ser a cuidadora, né? Cuida de todo mundo. E quantas mulheres a gente vê que não cuida de si? Então, a produtividade é algo que não adianta entrar nesse espaço de que alta performance, isso e aquilo. Por quê? Porque a mulher ela é cíclica. Ela vive os 4 elementos dentro dela, de forma mais profunda e mais intensa. Então, por isso, quando o Rui fez o convite, ele falou assim, ai, o que você sente que a gente vai apoiar as mulheres? Eu falei assim, a questão da produtividade, né? Vamos ouvir se o som tá legal, gente. Tá, dá um joinha Oi, aí. Silvia! Olha a Silvia, a Tanit, a Ione, a Yara. Tá ok o Eita, Sil? minhas amigas. Tá? Um beijo para vocês e obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E tá todo mundo ouvindo? você que tá Beleza? vendo depois essa live também. Muito obrigada pela sua participação. Isso. E por você estar aqui com a gente, né? Tá ótimo, então. Obrigado, Tan. Obrigada. E aí agora a gente pode começar, né? Já deu um tempinho para o Instagram chamar, então vamos lá. Então, agora depois de me apresentar, qual é a proposta de saber os segredos? Né? Na verdade, o que são os segredos? Os segredos nada mais são do que mistérios que a gente às vezes não percebe. Né? Então, se a gente se conecta com a produtividade está muito ligada ao masculino, à energia masculina, de força. Exatamente. Que é algo que a mulher também tem, em quantidades diferentes. E aí a gente traz a questão de saúde, que é a questão da terra. Então, a produtividade, antes dela ser aquilo de você fazer muitas coisas, ela não é você fazer muitas coisas. Isso é você estar ocupado. E hoje muitas pessoas confundem a diferença do que é estar ocupado e o ser produtivo, né? Porque a mulher, principalmente, ela tem a dificuldade de desfrutar do ócio. Ela sempre acredita que tem que estar fazendo alguma coisa. Verdade. Né? Nunca para. Eu tenho algumas clientes que eu falo assim, você precisa de um curso para você ficar sem fazer nada. Aí você compara o maridão no domingo de cuecão no sofá, como diz o Faustão lá, né? Exatamente. E a mulher lá, malhando, lavando roupa e arrumando casa e fazendo comida. E o camarada lá. Tá certo que a gente tem exceções, né? Sim, com certeza. Mas o homem, a regra. O homem, ele sabe dar importância para os momentos. No entanto, os homens têm o momento deles no jogo de futebol, que é rever os amigos uma vez por semana. Então, eles têm uma disciplina de trazer para eles a roda da vida, né? A roda da medicina, de todos os pratinhos que a gente vive no dia a dia estarem equilibrados. Então, por isso que trabalhar a alta performance para os homens é diferente de trabalhar a alta performance para as mulheres. É até fisiológico, Sim. né? Sim, e não só isso, a questão maior é o quê? O primeiro segredo, as mulheres estão conectadas com a energia de toda uma ancestralidade. Por quê? Porque se vocês pensarem, a gente existe não no ventre da nossa mãe, mas no ventre da nossa avó. Porque quando uma mulher gera, esse é um segredo bem, bem profundo, assim, para se refletir. É para ficar com a cabeça... Porque quando a nossa avó esteve concebendo a nossa mãe, os óvulos, nós já estávamos dentro da nossa mãe. Então, a gente ali tem um contato direto da trindade das matriarcas, que é a avó, a mãe e nós. E muitas coisas que a gente traz não são nossas, são das nossas avós. Então, olha qual era a realidade da sua avó. E imagina que a sua avó, ela foi gerada com toda uma memória celular do seu DNA biológico, porque isso é biológico, da sua tataravó. Posso fazer falar um negócio? Pode fazer um comparativo do bioalinhamento. Não. Esses dias eu estava lendo alguma coisa, ou foi no Face, em algum lugar assim, que falou que se for fazer o mapeamento
né, de todos os DNAs, ele vai dar sempre na única mulher, numa primeira mulher. Foi isso mesmo? Exatamente, né? é isso Eu achei mesmo. incrível isso. E a partir daí é que vem todos os traumas. Por quê? Porque, nossa, imagina o que a sua avó passou. Qual é a história e a origem da sua árvore genealógica? Na minha época, na escola, a gente fazia árvore genealógica. E hoje, isso tem se perdido. E se a gente vai buscar qual é a nossa origem, a gente para no máximo no nosso bisavô. Bisavô, eu acho. No máximo. No bisavô. E muitas pessoas não sabem o que o bisavô fazia, de onde ele veio, qual é a história dele. Então, o primeiro segredo para você se conectar com a sua produtividade, que está conectada, Tânia, é uma loucura, né? Porque a produtividade está conectada com o elemento terra, com a terra e com as raízes. Por quê? Porque imagina um carro, uma Ferrari, para ela ser muito veloz e para ela dar muito resultado de capacidade, ela finca muito bem, a estrutura dela é muito firme. Então a gente precisa trabalhar a nossa estrutura interna. E aí esse ponto é a terra, né? A terra que vem trazendo para nós a nossa origem. Por quê? Quando a gente sabe quem a gente não se compara com mais ninguém. E terra leva a raízes, né? Exatamente. Raízes, toda E aí o que acontece? Hoje, esse arquétipo da mulher perfeita, né? Da Gisele Bündchen, traz o quê? Traz a questão de comparação. E nos últimos 5, 6 anos, o que a gente tem gerado um movimento muito grande para tirar a mulher desse espaço de comparação é a sororidade. Da gente se vulnerabilizar. Como chama? Sororidade. Sororidade. Escreve aí, porque essa eu vou procurar no dicionário depois. A sororidade feminina é você olhar, por isso que tem muita gente que fala, né? Olhar para as manas. Por quê? Porque todas as mulheres são uma só. E aí nisso você olha para as mulheres, não comparando, não olhando, nossa, ela trabalha tal, nossa, ela tem tal coisa. Não. Qual é a essência dela? Qual é a origem dela que reflete e se conecta comigo? E aí, quando a gente se abre nesse espaço, a gente joga fora a casca e as armaduras, né? Que eu falo que a gente fica vestindo muitas máscaras como se a gente fosse um soldado. E não, a gente não tem que se conectar com o arquétipo do guerreiro. A gente tem que se conectar com a nossa essência, que é o arquétipo da sacerdotisa, que é vulnerável, né? E aí, o segundo segredo que está conectado com o elemento água. A gente cresceu aqui no ocidental falando, menina, fecha as pernas, menina, você não pode errar nisso, menina isso, menina aquilo. E a primeira infância, que é do 0 aos 3 anos, essa primeira fase da mulher, formação do caráter, é onde a gente é muito podada. Fecha as pernas, não faz isso, não faz aquilo. A criança tem uma inocência. Não pode brincar de carrinho. Não pode brincar de carrinho. Não pode jogar futebol. Então, as mulheres de hoje, elas carregam isso, né? Essa rigidez. E quanto mais a gente é rígido, não se pega, não se olha no espelho e tal. Não tira a mão daí. A vergonha do próprio corpo. E esse é o segundo segredo do elemento água. Porque a gente não quer se mostrar vulnerável, quer se fazer perfeita. Porque quando a gente se mostra como a gente recebe o julgamento do outro. E se a gente é julgada, talvez a gente não pertença. Eu posso entrar. Na hora que eu vou fazer assim, quando eu for te interromper, eu levanto a mão. Tá bom. Aí senão eu vou cortar o seu raciocínio. Não, mas é bem isso. E se quiser complementar, fica à vontade, Rui. Porque essa natureza da mulher, ela é diferente. É igual você fazer um bolo de chocolate e um bolo de maçã. O pandeló é o mesmo, mas os ingredientes, a alquimia é única. E por isso que cada um é único, cada mulher é única, né? E isso a gente vê bastante nos testes, né, vocacionais, no teste de competências e no mapa numerológico e astrológico. Então eu trabalho muito com o mapa numerológico dos 4 elementos, pra gente avaliar quando você nasceu, qual é a característica originária e primordial sua e da sua descendência. É como se tivesse qual elemento estaria mais presente naquele momento? Exatamente.
É como você trazer e falar assim, tá, qual é a minha cesta do supermercado para eu fazer o maior banquete nesse ciclo de vida que eu vou viver? E viver, não sobreviver, igual tantos nós vemos pessoas que sobrevivem e não vivem, né? Então, aí a gente traz o elemento água e o que é ser vulnerável, né? Então, aqui fica o convite muito forte para você refletir nesse segundo segredo. A água é água, ela escorre pelas mãos. Ah, você pode falar que ela não é forte. Agora, quando a água em grande quantidade, ela é jorrada como nas quebras de barreiras, qual é a força dela? Olha as enchentes onda, aí as enchentes. Então, por quê? Porque ela é fluida, ela é leve, ela é vulnerável e nem por isso ela é fraca. Então, fraqueza se associou por muito tempo com vulnerabilidade. Mas hoje, vulnerabilidade é você se mostrar como você é e despertar a sua verdade. Despertar a sua essência e quem é você. Faz sentido para você? Coloca hoje qual é o seu maior medo. E a água tá ligada com o medo. Principalmente com a emoção do medo. Porque as outras emoções, a raiva, ela tá ligada à terra, né? A rigidez, a força. A água vem muito com o medo, com a tristeza. Então, quando você se coloca a olhar o seu medo, né? É igual a história do bicho-papão embaixo da cama. Se a gente acende a luz e vê, às vezes é só uma coisinha. Então a gente. Não tem nada. Exatamente. Né? Então a gente está num ciclo agora da gente olhar não para as nossas fraquezas, mas para as nossas vulnerabilidades. E aí vem o principal ponto que o elemento água a gente trabalha muito as terapias. No elemento terra a gente trabalha muito o quê? A organização, a clareza, as ações para você gerar movimento. E aí, na água, você precisa olhar e mergulhar profundo em você. Então, por isso que eu falo que um caminho integral é um caminho de treinamentos, de estudos, ensinamentos, de terapias, de muita ação. E observação. E observação. Posso falar que é observação? Pode sim, que é o elemento ar que a gente vai entrar. Então, aí deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fala do bicho-papão, vamos falar assim... eu até fiz um pequeno vídeo esses dias aí, que eu encontrei aqui uma amiguinha minha aqui no jardim, que é uma aranha, e eu tinha pavor de aranha. E aí hoje eu olho para ela com tanto respeito e falo assim, você está no seu papel. Eu só tenho que respeitar o seu ambiente, não invadir o seu ambiente. E quanto medo que a gente carrega na vida da gente, né? De que falaram pra gente que... vamos pegar... Um medo característico, que não é só de mulher, mas que a grande maioria tem, é o medo da barata. Com certeza. Você já foi mordida por uma barata? Uma barata de 2 metros entrou na sua casa e quebrou tudo? Gente, né? Começa a raciocinar um pouco. Se os medos, né? Aproveitando só a questão da água, se esses medos que estão sendo carregados ainda fazem mesmo sentido. Aí vai lá na terra, traz um pouco de terra para essa água aí, racionaliza um pouco, né? E vê se isso ainda faz sentido. Porque às vezes a gente se bloqueia tanto porque acha que, será que se eu sair na rua um caminhão vai me atropelar? E aí eu não saio na rua. E esses medos... racionaliza, né? E esses medos, por isso que o caminho do autoconhecimento é um caminho tão importante. Porque esses medos não são nossos. Imagina que você é uma semente que estava já germinada dentro do útero da sua avó quando a sua mãe foi gerada. Então, o que a sua avó vivenciava, às vezes, quantas das nossas abuelas viviam na mata, na roça, sem energia elétrica, sem nada, sem condições assim. Então, elas tinham, sim, esse zelo instintivo do nossa parte do cérebro, que é a parte reptiliana. Por quê? Porque elas precisavam estar alertas para sobreviver. Então, as aranhas de hoje, perto de encontrar uma aranha no meio da roça, uma cobra, né? A questão dos trovões, do raio, porque não existia isso. Então, muitas casas, né? Ontem ainda nós falamos disso. Desculpa, foi muito interessante ela ter falado, porque eu tenho uma amiga que ela tem pavor de relâmpago. E ela começa a tirar brinco, tira pulseira, tira
colar, tudo, tira né? tudo de metal do corpo porque ela tem medo. Então, mas aí você pensa, mas você mora num prédio que tem um para-raio, você está no 10º andar, o prédio tem 20 e tantos andares, tem um para-raio lá em cima, será que o raio vai entrar dentro da sua casa e vai... Então, esse caminho do autoconhecimento é o caminho das águas, porque o mar, a flexibilidade, a adaptabilidade e a aceitação. Porque quando a gente aceita a nossa verdade, que é de que eu sou assim, então aí você se abre para o processo de autocura, para se conhecer, para se questionar, né? Então, por isso que a árvore genealógica, ela é muito esclarecedora. Por quê? Porque ela abre os caminhos para você entender a sua origem. Quando eu fiz a minha, fez muito sentido, porque eu tinha algumas características tão sonhadoras e tão aventureiras. Porque eu venho de gerações de pessoas que são imigrantes. Né? Eu venho de uma miscigenação indígena de pessoas que faziam toda aquela rota de vários lugares. Então, isso tá no meu sangue, tá no meu DNA. Então, a gente quebra esse arquétipo de que, nossa, isso é místico, isso é esotérico. E não, isso é realista. É biológico. É biológico, faz parte da sua história. E trabalhar a espiritualidade e o autoconhecimento é isso. A espiritualidade de quem eu sou. Que espírito que habita dentro de mim, que espírito que habita dentro do outro. Qual é a luz que eu emano e que se complementa e agrega junto com a luz do outro. E aí a gente acaba com as comparações, né? Com a busca de um lugar na sociedade, né? A gente não tem que buscar um lugar, a gente nasceu, a gente já tem um lugar. Exatamente. Então aí agora a gente vai para o elemento ar. Deixa eu falar um pouquinho mais um negócio ainda. Falar. Aproveitando até a questão da biologia, digamos assim. Às vezes, alguns sintomas que a gente carrega com a gente também, né, dentro da nova medicina germânica, se vocês puderem dar uma olhada lá depois no Instagram, em alguns vídeos que eu fiz sobre nova medicina germânica, que é apaixonante, eu estou assim, simplesmente apaixonado. Me esclareceu muitas coisas estudar junto com o Rui. Vou postar um depoimento da Savi, que foi muito legal. Então, gente... a gente traz muita coisa na nossa célula, a memória celular é muito grande, né? E justamente disso, de conflitos vividos, a gente chama de conflitos transgeracionais, que viveram lá pelos nossos antepassados, trazendo sintomas hoje em dia ainda para o nosso corpo físico. Sim. Então, dentro da nova medicina, a gente estuda isso e a gente consegue mapear isso também, de forma a ir lá buscar, ver se aquilo ainda faz sentido para você ou se não, e começar a trabalhar o descarte, o desapego de algumas coisas que não são mais importantes. E que não são suas, né? Que você está ali a serviço para liberar aquilo. Isso, e eu acho que é isso que a gente pode chamar de evolução. Exato. É você pegar o que você aprendeu legal de trás lá, trazer, ó. Com certeza a gente está aqui hoje porque muitas coisas foram feitas anteriormente, muitos desafios foram cumpridos, foram superados. Exato. E a gente está aqui para também fazer isso, trazer esses conflitos, esses desafios, trabalhar eles e trazer para a próxima geração uma coisa um pouco mais desmembrada. Por quê? Porque quando a gente vive a terapia, não é só para quem tem problemas. A terapia é para a gente se conhecer. Porque quando a gente descobre que um trauma não era meu, mas era da minha abuela, da minha avó, que ela passou por uma situação e aquilo ficou no nosso DNA, a gente, quando ressignifica e reprograma as nossas células, a gente reprograma o nosso DNA. Então, olha só, o nosso filho, a partir de agora, os próximos que vierem com o que a gente já ressignificou do nosso DNA, ele não vai nascer com isso programado na célula dele. Né? Então, e isso eu posso falar pela minha filha. Eu comecei essa jornada, esse caminho, há 7 anos, porque eu tive uma inflamação no fígado, que eu quase perdi o meu fígado, e não tinha tratamento tradicional. Eu fiz todos os tratamentos terapêuticos possíveis, porque ele tinha que desinflamar de forma natural e ainda não sofrer a ponto de enrijecer e dar cirrose. Então, foi um espaço de que tudo que eu fiz nessa jornada
conforme eu fui me curando, eu fui vendo o reflexo de tudo isso na minha filha. Por quê? Porque ela ainda estava ali dentro da bolha, né? Bolha. Do campo. Então, isso é muito mágico. A família muda, a relação com o casal muda. Nossa, quantas coaches eu já vi que depois os casais, os dois, né, foram uma transformação muito forte. Por quê? Porque quando um se cura, ele reflete isso para todas as pessoas que estão à sua volta. É quântico, né? Exatamente. E aí a gente vai para o elemento ar. Então, qual será o segredo do elemento ar? Né? O elemento ar... O elemento ar, hoje, ele é muito forte na sociedade através dos estudos. Através dos estudos... do intelecto. Mas o ar, o principal talento dele é a clareza e a visão, né? É a fluidez do ar. Se você vê o ar, você não vê, mas você sente e acredita. Então, é você se conectar com a tua intuição, com o teu sentir. Então, por isso que os elementos todos, eles se integram muito bem e eles terminam o quê? No que hoje chamam da inteligência do coração. Porque eles se completam e na hora que você está íntegro, você se sente, você se ouve, você vibra aquilo e você manifesta, que é a lei da atração que tanto se fala, né? Na verdade, é uma lei do coração, quando você faz ela no processo completo. Então, o elemento ar, hoje, para a mulher, ele está conectado com o quê? Com algo que a mulher deixou de praticar há muito tempo. Se a gente tem que ser fluida, se a gente tem que ser flexível, se vulnerabilizar, há quanto tempo você não dança? Há quanto tempo você não se movimenta? Há quanto tempo você não cria, né? A mulher, ela por si só, ela tem um ventre. E em muitas tradições, isso chamam que os 3 cérebros, que o homem tem 2 e a mulher tem 3. Por quê? Vamos, a cabeça, o coração e a mulher, um dos cérebros dela, que já foi comprovado cientificamente por todas as terminações que tem eletromagnéticas, é o útero. Porque você tem a capacidade de gerar uma criança. E aí muitas pessoas ficam, mas eu não vou ter filhos. Tá ótimo que você não vai ter filhos. Você não vai gerar um filho, mas você vai gerar muitas outras coisas. Sim. Porque o ventre da mulher, biologicamente, todo mês ele passa por um processo cíclico. Se a gente se conecta com esse processo cíclico, que é o chamado ciclo das luas, né, da lunação, porque a gente é como esse espaço da lunação, a gente consegue o quê? A gente consegue encontrar a nossa natureza interna. E aí a gente vai observando que sim, nós somos mulheres de fase. A TPM é algo que a sociedade criou o arquétipo, mas se a gente olhar a história ancestral, as mulheres nesse período... Elas se resguardavam por quê? Porque era o momento que chamam da lua negra, né? Do escuro. As mulheres, antigamente, elas tinham um papel muito forte nas plantações. Quem não tem mais útero, ela ainda tem energeticamente a memória do útero. Você pode dar... Até quem não nasceu com útero, você tem a mesma memória. Por quê? Porque primeiro, quando a criança vai ser concebida, Bert Hellinger fala muito disso, que primeiro se forma um campo informacional. E por isso que as terapias de Reiki, de alinhamento energético, apoia tanto nisso. Por quê? Porque primeiro nós somos vibração, né? Então, uma dica é um filme muito legal que chama Lucy. É incrível esse filme. É incrível. E traz bem isso. Primeiro, nós somos moléculas. Então, se você olhar, tudo é vivo. Porque um copo não é átomos condensados e que materializaram um copo. A gente não é um átomo que foi materializado. Então, a gente é matéria e o copo também como um ser vivo. A mesa, tudo está vivo. Então, se a gente desfragmenta todos esses átomos, a gente vai ver que primeiro a gente é algo sutil. Que é energia. Então, por isso que primeiro a gente corrige as frequências energéticas. Então, quem já teve algum problema no útero e tirou o útero, dentro da ginecologia natural, a gente consegue, dentro
dentro da ginecologia natural, a gente consegue ir identificando o padrão, o que ficou de trauma no corpo físico, mas trabalhando também o vibracional. Por quê? Porque a memória celular, cada um viveu uma coisa, Meg. Então é muito importante a gente observar, mas a energia, o campo energético, o seu útero continua ali. E se você observar os seus ciclos também, você tem no mês o momento em que você está cheia de energia, o momento em que você está mais introspectiva. E porque as mulheres antigamente, elas iam todas reunidas. E quando a gente observa, se você mora numa casa com 3 mulheres, todo mundo fica menstruada juntas. É uma energia que vai sendo movimentada, porque antigamente as mulheres trabalhavam muito a intuição, que é o elemento ar. Né? Eram elas que direcionavam os homens qual era o próximo lugar que tinha que ser feita a colheita. Por quê? Porque elas se conectavam com a natureza. Então a gente tem esse papel, imagina, de nada. E aí com isso a gente foi se perdendo isso. Por quê? Porque ser intuitiva é você acreditar no invisível? Não, é você acreditar no teu coração, no teu sentir. Né? Imagina uma mãe que fala assim, filho, hoje vai chover, e tá aquele sol de estalar mamona. Leva uma blusa. E a pessoa vira e fala assim... Lógico que não, né? Lógico que não, cara, imagina. Leva o guarda-chuva. E aí, passa uma hora, cai o mundo e a pessoa fala assim, como minha mãe sabia? Por quê? Porque a mulher está conectada na natureza dela. Ela gera. E você pode gerar, inclusive você, Meg, pode gerar nos seus projetos, entender o seu ciclo, é entender quando você está com a maior potência para manifestar os seus sonhos. Porque aquelas mulheres que não querem gerar um filho, tem mulheres que falam, eu não quero ter um filho. E eu falo, que lindo isso. Por quê? Porque ela assumiu uma posição de que ela vai quebrar nela toda desprogramação de DNA que ainda não aconteceu. E a próxima geração da descendência dela vai vir pura novamente. Então, cada um está aqui para algo. E a mulher se conectar com o movimento, com a dança, com a criatividade, é se conectar com a sua intuição. Então, há quanto tempo você não pega uma folha de papel em branco e faz um desenho de cabeça, assim? Ou algo que você... vou dançar de manhã, vou escutar uma música que me leva, vou dançar. Dança sem coreografia, só se mexendo e percebendo o corpo. Sim, por quê? Porque a gente fica muito com estímulo externo. Eu vou pegar uma mandala daquele livro e só vou pintar. Eu vou pegar e vou aprender um passo de dança. Tudo isso é válido, mas você fica com o seu estímulo externo e não o seu estímulo interno. E aí uma prática muito legal é você começar a procurar dançar de olhos fechados. Porque vai trabalhar o plexo, que é a força, que é a terra, mas vai trabalhar também, conectada ao sentir, o seu fluir do confiar. Porque a confiança é uma entrega. E aí é você praticar a vulnerabilidade. E quantas de nós temos insegurança em andar no escuro? Né? Quantas de nós achamos que pode bater em alguma coisa? Então, a prática de você dançar no escuro, de olhos fechados, à noite, o seu corpo, ele tem a memória celular da casa. Então, se você fecha os olhos para dar passinhos e ir ali, aqui e tal, você vai observar que seu corpo... É só saber ouvir o corpo, né? Exato. Mas esse é um caminho de volta. Por isso, começa a testar em casa onde, né? Não vai ser pra rua, pela noite. Então, isso... E tudo isso que eu tô falando foram coisas que nesses 7 anos eu fui resgatando a minha natureza, né? Hoje é muito engraçado, porque às vezes a gente faz vivências outdoor em algum sítio, né, conectando os 4 elementos, que é o que a gente chama de Kainap, que é uma sauna detox natural, e ela... Eu já fiz, viu, gente? É transformador. E o nosso próximo Kainap vai ser agora, dia 22 de março. Então, se alguém sentir de saber mais, me chama depois no direct. E aí, a gente vai... No sábado, acontece a vivência no domingo de manhã, mas a gente vai fazer o preparo e organização de tudo no sábado. E teve um sítio que foi muito interessante, porque chegou uma hora, a gente estava fazendo e de repente, escureceu de uma vez e não tinha ninguém, celular e lanterna. E aí eu tinha que voltar para o caminho onde era a casa
E aí tinha uma menina falando assim, meu Deus, a gente vai se perder e tal. Eu olhei assim pra ela, mas a gente tá uns 20 metros de onde a gente tem que chegar. E isso, o O medo medo. dela foi muito importante pra mim, porque fazia uns 2 anos que eu tava trabalhando e treinando a andar no meio da mata no escuro, sentindo a natureza, identificando. Ah, hoje é noite de lua cheia, ó, vai estar iluminado. Hoje é noite de lua nova que tá escuro. Ah, então vamos se conectar com o chão, porque na lua nova você vê que o chão brilha mais, porque as plantas na lua nova, a seiva desceu para a terra. Então a cor da terra fica diferente. Uia. E aí você. Como que os índios andavam no meio do caminho, assim, identificando, né? Os povos originários. Então a gente vai aprendendo esse natural. E aí eu virei assim para ela e falei assim: hoje é noite de lua cheia, minha querida, vamos lá, a gente vai conseguir. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim: aproveita e fecha os olhos que eu vou te guiando. E para mim foi uma prova muito grande de confiança, porque eu nunca tinha feito aquilo e eu senti de fazer com ela naquela hora, né, para fazer a prova real da minha prática de 2 anos no escuro. E quando você conduz outra pessoa, é você confiar que você está servindo ela. E o elemento ar é isso, é o segredo da intuição e do servir. O que é o servir? Você veio para ser alguém, né? Você veio para fazer algo. E aí você vai se conectando com essa fluidez e com a percepção de vida. Porque nem tudo que a gente dá valor é material. A gente tem que olhar a beleza de uma árvore, um passarinho que de repente voa à sua frente e você nunca vê, porque as pessoas hoje andam na rua olhando para o chão para não pisar no cocô. Elas não olham para o céu para ver a beleza da vida. E às vezes até sentir o calor do sol na pele, Exato. sentir o vento. Às vezes a gente anda tão alucinado na rua, Automático, né? né? Tão cobertos às vezes também, que a gente não percebe. Tanto é que tem tanta dificuldade aí, pessoal, de assimilação de vitamina D, porque tem medo de sol, porque acha que o sol é mal, que o sol é não sei o que lá. Mas, gente, se a gente for ver tudo lá também, na nova medicina germânica, né? Sim. Não é assim, senão todo mundo teria câncer de pele, todo mundo teria problema dermatológico. Sim, Isso tudo e tem a uma questão maior de que percepção também. exatamente. E do que a gente pensa, da crença que a gente tem, né? Aí vem o elemento ar dos nossos pensamentos. Por quê? O ar, ele tem o equilíbrio, o positivo e o negativo. O negativo é quando a gente está vibrando na escassez de que tudo pode acontecer com a gente, que a gente tem que se proteger. Por quê? Porque a gente não confia. Então, trabalhar a confiança traz isso. O quanto você confia de que se, ok, a camada de ozônio aconteceu o que aconteceu, mas isso está num processo evolutivo do Sol cada vez mais forte. E o ser humano, ele é um ser adaptável. O nosso corpo é adaptável. Então, se nesse processo de evolução eu também estou me adaptando, hoje o Sol não faz mal para mim. Fazem 5 anos que eu não passo protetor solar na pele. E meus exames estão tudo ok. E eu sou a pessoa que ama sol. Sai um solzinho, tô lá esturricando. Né? Tô tomando essa energia. Mas eu tô tomando sol Com uma consciência com uma diferente. consciência diferente. Não numa consciência de que eu vou me bronzear. Né? Não que isso seja certo ou não, porque aí a gente entra em várias questões da autoimagem e da autoestima. Mas é o que você traz de sagrado nos seus momentos do dia a dia. E aí agora a gente chega no elemento mais... Já que tá no sol, vamos pro fogo, vamos né? pro fogo. E aí o elemento fogo é o quê? O elemento fogo é a transcendência, porque se você olhar uma fogueira, ela só acontece porque ela tem a lenha, porque ela tem o ar e porque ela tem a conexão, a faísca, né? E a faísca só acontece, só conectado com a sua natureza interna. E a faísca só acontece por quê? Porque a lenha, ela não está 100% seca, porque tem água. Então, ali, a união dos
Desculpa, gente, aconteceu alguma falha Voltou. técnica. É o fogo, né? Quando fala da Falou em fogo, já puf. E aí, a união desses 3 elementos traz o 4, que é o fogo, que é o calor, que é a alquimia. Então, nesse espaço, é a produtividade de quando você traz a clareza, o que eu quero, a fluidez, para que eu quero, e aí você se conecta com como eu vou manifestar isso, e aí você vai para a ação. O fogo é a ação, é o agir, é o entrar em movimento. O movimento que você deu na dança da vida do ar. Então, quando você entra nesse movimento, com todas essas clarezas, você consegue o quê? Você consegue manifestar, você consegue ter resultados. Então, por isso que tem até um livro muito legal do Tim Ferriss, que ele fala, trabalhe 4 horas por semana. Por quê? Porque se você começar, e daqui a pouco eu vou dar as dicas de produtividade para você, começar a mapear o que você faz no seu dia a dia 24 horas, você vai ver que 70% do que você faz não agrega valor. Não faz diferença na sua vida. E que você podia ter poupado essa energia. E quanta energia desperdiçada você tem, né? Ah, eu não tenho tempo. Olha, isso é a maior crendice. Não tenho tempo. Nossa, eu sou uma pessoa muito ocupada. Exatamente, você está sendo ocupada, não produtiva. Você não está sendo uma pessoa que está trazendo o que é realmente importante e essencial para você naquele momento, para você ter os resultados e realizar os seus sonhos e viver a vida que você sonhou. Por quê? Porque a gente tem uma crença de que o nosso caminho precisa ser muito trabalhoso, precisa ser muito árduo, não pode ser leve, divertido e fácil. E aí a gente vem com uma das leis universais, que é a lei do mínimo esforço. Porque a natureza, ela flui, ela vive no mínimo esforço, né? Ela gera a alquimia desse elemento, fogo, naturalmente. Porque uma sementinha que você põe lá para plantar, ela tem um tempo dela de germinação e ela não faz um esforço. Ela, na hora que ela tem que crescer, ela cresce e vai se desenvolvendo. E você não pode fazer nada por isso, que é a impermanência. Que a gente hoje quer ter tudo no controle e não quer encontrar o nosso espaço impermanente. E ela é só o que ela é. Exatamente. Sem peso, sem máscara. Se a gente coloca a sementinha lá com mais 10 coisas, ela não nasce porque ela vai estar pesada. E ela não vai estar na origem natural dela. Então, é muito importante trazer essa reflexão. O 4º segredo é o segredo do mínimo esforço. De ser quem você é. É o segredo de você olhar para o seu dia e principalmente para nós mulheres, aprender a dizer não. Aprender a falar assim, não, agora eu não posso isso. Aí, agora não quero. Agora eu não quero, exatamente. Principalmente, e aí dentro dos estudos em roda de mulheres a gente vê, principalmente porque no período em que a gente está em pré-ovulação, que a gente está no chamado TPM, a gente está no momento introspectivo. A gente está no momento de atenção, porque a gente está colocando uma semente na terra, a gente precisa de atenção. E aí o que a gente vive? Estímulos externos, externos, externos. Você tem meditado? E meditar não é você não pensar em nada. É você respirar. Você tem parado 5 minutos no dia para você respirar com você? Que seja no trabalho, é muito corrido e tal, então tá bom. Senta no vaso e fica 5 minutos respirando lá dentro do banheiro. Que ali é o espaço que ninguém... O único momento em que as pessoas mais meditam e que você pode começar a meditação, trazer a consciência do eu estou presente, é na hora que vai no banheiro. Porque ali é a única hora que ninguém atrapalha. Que ninguém te incomoda, pelo menos a maioria. A maioria, porque o que acontece hoje? Hoje, quantas pessoas não vão pro banheiro respondendo o WhatsApp? Senta, deixa o celular, limpa, faz o que tem e pega de volta. Então, essa questão da tecnologia, o campo da tecnologia hoje tem também sido um dos fatores de estímulos externos. Porque... às vezes você nem vê nada importante, é só... Tá ali, vem das mensagens dos grupos. Esse final de semana eu estive com uma mulher medicina muito especial, que é a Bárbara Ferreira. Ela tem um Instagram dela que chama Ginecologia Autônoma. Que legal. E foi, sim, porque esse espaço da gente se conhecer e conhecer não só sobre a nossa sexualidade, mas o que ela reflete em todo o restante. E ela falou uma coisa muito legal sobre os celulares. Ela falou assim...
o nosso corpo, biologicamente, ele fica excitado, estimulado por estímulos de novidades. Então, se a gente conhece, nossa, uma árvore, um lugar novo, um lugar bonito, por isso que todo mundo ama viajar, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele fica feliz com esse estímulo. Só que esse estímulo hoje tem sido feito com o quê? Chega uma nova mensagem, nossa, tem uma nova novidade. Então, pelas informações de WhatsApp e tudo mais, a gente está ficando dependente disso e se afastando do estar em contato com a natureza. Porque tudo que está fora está dentro. Então, se a gente vai para o meio da natureza, apreciar, contemplar, a gente está se contemplando, se conectando, se melhorando. Afinal de contas, quem não fica bem depois de uma virada de ano, final de ano na praia? Não tem, sabe? De um banho de cachoeira gelada, né? Então, é um espaço de uma viagem para um lugar bonito que você desfruta, uma pousada com piscina, com árvores e tal. Todo mundo gosta. Não precisa tudo isso também, né? Mas nem precisa tudo isso. Mas quando a gente fala de viagem, as pessoas não assimilam algo simples, assimilam mais aquela viagem de uma vez por ano, né? Então, das férias. Então, é bem isso, de você se conectar com o que você veio realizar, o ser, né, que é o fogo, o elemento da autonomia. E aí, com isso agora, a gente vai deixar 4 dicas de tarefas. Olha lá, eu também quero. E eu quero ver quem fizer, manda aqui pra gente no direct como que tá sendo a experiência. O mais importante é a gente não trabalhar só o mental, os conhecimentos que a gente traz, mas o que a gente faz com tudo isso. Eu ouvi uma vez de um monge muito, muito sábio, de que eles falam de karma como caminho de aprendizado, né? Como aquilo que a gente ainda precisa desenvolver. E aí ele falou assim, minha querida, você anda estudando demais, cadê o conteúdo aplicado? Você sabia que tudo aquilo que você aprende, você tira a ignorância que você tinha sobre aquilo, ou seja, o que eu desconhecia. E se você adquirir um conhecimento e você não põe em prática, você não está honrando a responsabilidade de usar aquilo para algo e fazer a diferença na sua vida, né? Então, que tudo aquilo que chegue para a gente de conhecimento, que o que faz sentido a gente experimente. Porque hoje tem muitos teóricos, né? A gente está na era da informação, na era das teorias, porque tem muita gente que lê livros e que depois fala. E hoje o que eu trouxe aqui, o Rui até falou, qual o seu roteiro? Aí eu, terra, água, ar e fogo. Ele olhou assim pra mim, ele falou assim, mas né? Eu falei, porque é isso? É o caminho de simplificar. O que eu faço do dia a dia, de toda a minha jornada de terra, que hoje eu multiplico isso para as minhas clientes, para as pessoas que eu apoio, ajudo e atendo. E dos outros elementos? Porque tem elementos que eu não tenho, por exemplo, eu não sou consteladora. E a maioria dos meus pacientes, dos meus clientes, tem um momento da vida que a constelação transformou tanto a minha vida e que eu sinto que aquela pessoa, se constelar aquela situação, vai abrir os caminhos dela. E aí ela vai lá, faz a constelação e volta e a gente continua avançando. Então esse é o caminho da sororidade, porque eu não quero todos os clientes só para mim. Claro. A gente compartilha e segue nesse movimento. E faz um networking de crescimento e desenvolvimento. Exato, e de conexão com as pessoas, porque nós somos como uma constelação. Só que se a gente olha essa constelação, às vezes a gente não está conectado com a outra pessoa. Por quê? Porque a gente olha e se compara a ela. E se a gente acha que é concorrência. Exato. Então, olha isso de forma diferente no seu dia a dia no trabalho. A beleza da pessoa que às vezes você é mais assim. Porque desde a experiência de tudo que já vivi e compartilhei de outras vivências de outras pessoas, aquilo que a gente mais repulsa é o que a gente precisa. Então, aquela pessoa que você mais odeia é ela que tem mais para te ensinar, que é a lei do espelho, né? Então, agora a gente vai para a prática. Terra. Vamos, porque senão vai acabar o tempo. A tarefa da terra. Tarefa da terra. Agenda? Não, a mulher não dá certo com a agenda, gente. A agenda da mulher é diferente. E isso eu trago tudo num conteúdo na oficina de gestão do tempo, que não é do tempo, é das atividades. Mas pega por 3 dias, faz de meia em meia hora tudo que você está fazendo num caderninho.
agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo aquilo, agora eu tô fazendo aquilo. E aí, depois dos 3 dias, avalia e coloca o que era importante que você fez. Importante é aquilo que te leva pra frente, que faz você crescer na sua vida. O que era urgente, o urgente é o quê? O urgente é tudo aquilo que era importante e você ficou enrolando pra fazer e não fez e pinta de outra cor. E o que era circunstancial? Tudo aquilo que não tinha necessidade de você fazer e você ficou lá perdendo tempo, sabe? Você vai ver que você vai começar a ficar mais seletiva com no seu dia a dia com as suas tarefas. Aí a 2, água. Dance. Aí vai juntar a água com o ar. Escolha algo para você fluir e dançar. Uma música. Comece o seu dia sorrindo para o espelho. Tem um TED de uma pesquisadora e cientista, Amy Cuddy. Isso, que ela fala das posturas de poder e de como você começar o dia sorrindo por 2 minutos. 2 minutos, gente. Transforma a sua vida, muda a sua biologia. Então, tipo, é aquele. E eu trago isso junto com o espelho. Sorri assim 2 minutos pro espelho. Se olhando nos olhos. Mesmo que você faça forçado. Mesmo forçado no começo. Faz essa semana. Sorria forçado, mas se olhando no espelho, você vai começar a ficar mais íntima de você, se gostar mais. Isso, água e ar. E o fogo, tome sol essa semana. Mas não fez sol hoje. Não, se você das 6 da manhã até as 8 da manhã sair, vai estar claro. E aí você olha em direção ao sol, que nasce no leste, e o leste traz a energia do renascer. Então, o que você quer que renasça naquele seu dia, no teu ser? E aí você vai ver que o seu dia vai começar a fluir mais. E é o horário do sol que a gente pode olhar por 5 segundos no sol, sem não se prejudicar. É mesmo? Pode. Por quê? Porque a gente limpa também o nosso olhar. A gente olha demais para baixo, a gente tem que aprender a olhar para o alto, tá bom? E é isso, querido. Que legal, gente. E aí, vocês gostaram da Savi? Gente, ela não é um amor demais? Então, se vocês quiserem depois seguir ela no Instagram, Savishkara, tá? Foi um prazer muito grande receber você aqui e você dar esse ensinamento pra gente tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, né? Temos alguns minutos ainda. Espero que vocês tenham gostado. E ainda, a semana que vem também nós vamos falar com a Marina Marossi, que ela é nutricionista. Né? Trabalhando nessa parte do alimentar, que é tão sagrado. E nós vamos falar também um pouco sobre emagrecimento, porque apesar de tudo, não é só estético, é saúde também. Saúde. E nós vamos falar sobre aspectos que estão por trás do emagrecimento, com base aí na nova medicina germânica. Lógico que ela vai entrar com os aspectos nutricionais. E eu vou falar um pouco sobre o emocional, como que o emocional implica que é esse nessa elemento questão. Água aí. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida nesses minutinhos que a gente tem e quer compartilhar algo? Gratidão, obrigado, Ione, Ione, Ju. E você que está assistindo depois dessa reprise, né? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no direct do Rui, daqui do Equilíbrio Essencial, porque a gente pode fazer uns videozinhos de dúvidas e respostas, né? Olha, que legal. E aí também, se alguém tiver interesse em fazer alguma vivência com a Savi, né? A casa também aqui está aberta, ela sabe muito bem disso. Eu tenho um jardim delicioso aqui. Tenho lugares onde possa ser feito essa roda de mulheres. Essa roda de mulheres, tá? Eu até me isento desse dia. Então tá bom, gente. Obrigado, gente. Bora começar essa semana conectado com os 4 elementos e com o teu ser essencial. Gratidão. Gratidão, muito obrigado.